Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Amaús. Lembrem-se, turma, sempre de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 38 e 39 do livro Caderno de Atividades, tá? Que eu deixei na última videoaula sobre vocativo e aposto. Bom, eu relembrei com vocês o que era o aposto, não é verdade? Dei uns exemplos, falei novamente sobre o aposto. Antes de fazer a correção, eu vou falar um pouco mais sobre o vocativo e falo um pouco também sobre o aposto. Então, para lembrar outros termos da oração, ok? O vocativo, o que é o vocativo? Ele é uma palavra ou expressões utilizadas como chamamento, invocação, apelo. Deve ser isolado dos outros termos na frase por meio de pontuação. Então, toda vez que eu uso um vocativo, eu tenho que fazer isolando com uma vírgula, às vezes pode ser até uma exclamação, da minha frase seguinte. E o que é esse chamamento, essa invocação, esse apelo? Então, ele fala chamamento quando eu chamo alguém, quando eu pronuncio o nome da pessoa ou um apelido também, né? Por exemplo, digo, Mônica, venha cá. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando, eu estou invocando, eu estou apelando para a pessoa ir até a mim, no caso, a Mônica. Então, quando eu faço isso, Mônica, vírgula, venha cá, eu estou usando o quê? Um vocativo. Lembrem-se que quando eu uso um vocativo, eu não tenho então o quê? O sujeito na minha frase, porque Mônica não vai ser um sujeito, vai ser um vocativo, ok? Como que eu sei? Porque eu uso sempre o quê? Uma pontuação depois do nome, apelido, ou que eu estou ali fazendo um apelo, um chamamento ou uma invocação. Outro detalhe que vocês têm que lembrar. O vocativo, ele pode estar no início da frase, mas também no final, tá? Não somente no início das frases, não. Ele pode estar no final de uma frase, no meio de uma frase também, ok? E a pontuação, como eu falei, geralmente, a maioria das vezes, nós fazemos essa vocação através da vírgula, mas pode-se usar outras pontuações, como uma exclamação, por exemplo, ok? Já por outro lado, nós temos o aposto. O que é o aposto? Aposto é a palavra ou expressão que se associa a um nome para explicar, explicitar ou especificar seu sentido. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando eu faço o uso do aposto, após a minha primeira frase, eu faço o quê? Eu posso fazer o quê? Eu posso explicar o que eu disse anteriormente, explicitar o que eu disse, ou até mesmo especificar o que eu disse, ok? Geralmente vem separado do nome pelos sinais de pontuação, vírgula, travessão ou 2 pontos. Ou seja, quando eu faço uma explicação, eu posso fazer através das vírgulas e através do que? Do travessão também, porque o travessão, ele é usado para diálogo, para a fala de um personagem, de alguém, sim, mas ele também pode fazer esse papel da vírgula, ok? Então, se eu quiser usar um aposto ali, fazer uma explicação, por exemplo, Brasil, travessão, país em que moro, né, que vivo, em que moro, travessão de novo, está em crise. Então, quer dizer, eu expliquei que o Brasil é o país onde eu moro, tá? E eu fiz isso através de quê? Dos travessões. Eu posso fazer isso através de quê? Das vírgulas também, tá? Já os 2 pontos, geralmente ele vai ser usado mais no final para dar qual o sentido de enumeração na minha frase, tá? Por exemplo, gosto aí eu uso lá 2 pontos, disso, aí eu vou fazendo através de vírgula. Então, eu uso um aposto enumerativo, bom? O aposto especificativo não se separa por nenhuma pontuação do termo a que se refere. Então, eu vou ter um termo que vai especificar algo, mas ela não vai se separar por nenhuma pontuação do termo ao qual se refere. Eu coloquei para vocês, na última aula,
falei sobre o aposto e coloquei um por um as classificações. Então, eu tenho explicativo usado para explicar o termo anterior, especificador, individualiza, especifica, coloca à parte um substantivo de sentido genérico. Enumerador, sequência de termos usado para desenvolver ou especificar um termo anterior. E o resumidor, resume termos anteriores, ok? Então, eu tenho essas classificações aí no meu aposto, tá? Quando eu faço o uso do aposto. Então, vamos para as correções, turma. A questão número 1. Leia os termos a seguir e transcreva as expressões que exercem a função de aposto. Então, eu tenho a seguinte frase. Olacir de Moraes, o rei da soja, morre aos 84 anos em São Paulo. Então, qual que é o meu aposto nessa frase? Eu tenho ali, o rei da soja. Por que que é meu aposto? Repare que ele está entre vírgulas e ele está explicando para mim quem que é Olacir de Moraes, tá? Então, é um aposto. Se, por exemplo, eu tirasse aí o rei da soja, minha frase teria sentido completo, do mesmo jeito, Olacir de Moraes morre aos 84 anos em São Paulo. Então, quando o autor coloca o rei da soja, ele está fazendo o quê? Ele está explicando um termo anterior, ele está colocando que quem foi Olacir de Moraes? O rei da soja, tá? Então, entre vírgulas, o meu aposto seria esse. Letra B. Cinzas do Monte Sinambung, vulcão da ilha de Sumatra, na Indonésia, obrigam moradores a deixarem as casas. Então, qual que é o meu aposto ali na frase? Será vulcão da ilha de Sumatra, na Indonésia. O que que ele faz ali? Ele coloca primeiramente cinzas do Monte Sinambung, né? Ele fala sobre isso, das cinzas do monte. Aí o que que ele fala depois? Vulcão da ilha de Sumatra, na Indonésia. Então ele me diz, ele especifica ali quem é, ele me explica, ele faz a explicação de qual monte, que cinza que é essa? Qual cinza que é? Do vulcão da ilha de Sumatra. E ele especifica qual vulcão fica em qual lugar? Na Indonésia, ok? Então ele me faz aí um resumo. Vocês repararam que primeiro ele fala das cinzas, ele fala de que é do vulcão, e depois ele fala da onde que é, qual lugar da Indonésia. Então ele me faz o quê? Eu posso dizer que ele me dá uma explicação, ao mesmo tempo ele especifica o lugar e resume, e faz um resumo do acontecido naquele lugar. Então nesse trecho aí eu tenho um aposto, tá bom? Aqui também ele até fala, se considerar conveniente, destacar também os apostos especificativos, que é o lugar, que cinzas do monte, ele fala de qual cinza? Sunambung e de Sumatra, tá? Que é o vulcão dessa ilha, ok? Vocês podem colocar também como especificativo, está especificando onde é o lugar, ok? Letra C. Em São Tomé e Príncipe, uma antiga colônia portuguesa, mudas de cacau importadas da Bahia e cultivadas por escravos ajudaram o agrônomo a criar um dos mais desejados sabores do mundo, o chocolate. Então, qual ou quais apostos que eu tenho na minha frase? Aqui, uma antiga colônia portuguesa, porque está o quê? Explicando qual lugar que esse está falando para mim, ele está me dando uma explicação do termo anterior, aqui em São Tomé e Príncipe, onde fica, o que é uma antiga colônia portuguesa, tá? E eu tenho chocolate, lembrem-se aqui, 2 pontos, e eu tenho o que? A palavra o chocolate. As palavras, no caso, o chocolate. Então, o meu aposto, ele vem depois de que também? Dos 2 pontos, tá? Aqui ele não continua, então não é enumerativo. Mas aqui eu tenho um aposto porque sempre depois dos 2 pontos, o que eu tenho? Um aposto, ok?
ok? Então, ó, uma antiga colônia portuguesa e o chocolate seriam os meus apostos da frase anterior, da frase da questão C. 2. Na unidade 5 do livro, você estudou que o aposto pode ser expresso com A. Um termo que se refere a um nome, substantivo ou pronome, da oração para explicá-lo ou explicitá-lo, geralmente separado por sinais de pontuação, vírgula, travessão, 2 pontos. E a letra B. Um termo que especifica o nome na frase, aposto especificativo. Coloque as letras A ou B nos parênteses para indicar o tipo de aposto que está destacado nas frases a seguir. Nas correções da número 1, lembra que eu falava com vocês? Ele está explicitando, especificando, ele está nos dando o quê? Uma explicação do termo anterior. Porque olha a letra A, ele fala o quê? Que ele se refere a um substantivo, pronome de oração para explicá-lo ou explicitá-lo, tá vendo? Então eu posso usar os dois apostos, tá vendo? Esse de explicação, de explicitação, em uma frase apenas, ok? E aqui não, aqui ele só coloca especificativo. Então vamos lá. A letra A. O filme Star Wars, embora antigo, ainda faz sucesso entre os jovens. Então seria o quê? Um termo que está especificando, explicando ou explicitando. Então aqui na letra A vai ser o quê? B. Ele está o quê? Especificando. O filme Star Wars, embora antigo, ainda faz sucesso entre os jovens. Ele especifica qual tipo de filme que ainda faz sucesso e para qual turma, digamos assim, para qual pessoas? Para os jovens, tá? O livro Alice nos Países das Maravilhas foi transformado em filme e fez grande sucesso. B também. Ele especifica qual livro? Aqui ele especifica o filme. Aqui ele especifica o quê? O livro. Então, o filme Alice nos Países das Maravilhas foi transformado em filme e fez grande sucesso. Então, também B. C. Economizar água, compromisso de todos, é essencial para o futuro das gerações. Então, aqui, ó, ele, em vez de usar a vírgula, ele usou travessão. Posso fazer isso? Posso. O que ele está fazendo? Está dando o quê? Ele está explicitando, ele está explicando. Economizar água, compromisso de quem? De qual pessoa? De todos nós. É essencial para o futuro das gerações. Letra A. A Bíblia, um dos livros impressos mais antigos do mundo ocidental, terá um museu para contar sua história. Então, aqui está entre vírgula, ele está explicando qual é esse livro, né? A Bíblia, um dos livros mais impressos, mais antigos do mundo ocidental. A diferença, se vocês puderem olhar comigo agora, é qual? Qual que é a diferença? Primeiro, quando ele especifica alguma coisa, tá vendo? Igual ele fala aqui do livro, qual livro que é? Ele especifica esse livro, ele fala que é o livro Alice nos Países das Maravilhas. Aqui, o filme Star Wars, tá? E aqui, ele já faz uma explicação do termo anterior, tá? Ele fala economizar água, ele também explicita, faz essa explicitação aqui, nessa parte aqui, ó. Economizar água, compromisso de todos. A Bíblia, um dos livros impressos mais antigos do mundo ocidental. Ok? Então, nesses dois termos aqui, é mais o que? Uma explicação do termo anterior. Aqui é o que? Ele está especificando o filme e o livro. Ok? Qual é? Quais são? Porque eu poderia falar assim, ó, o filme, se eu falasse assim, o filme, embora antigo, ainda faz sucesso entre os jovens. Qual filme que é esse? Se eu disser o livro foi transformado em filme e fez grande sucesso, qual livro que é esse? Agora embaixo, economizar água é essencial para o futuro das gerações. Eu preciso disso aqui? Não. Quando eu falo assim, ó, a Bíblia terá um museu para
contar sua história. Eu preciso disso aqui? Não. Então, se vocês tiverem dúvida, lembrem-se disso. Quando ele usa o termo da letra A, quando ele explica alguma coisa ou explicita alguma coisa, faz a explicitação de alguma coisa, eu não tenho necessidade de colocá-lo. Quando ele faz apenas especifica algo, eu tenho essa necessidade, porque senão a minha frase não fica correta, ok? Fica sem sentido. 3. Leia essa fábula de Esopo e responda as questões a seguir. Esta é a história da toupeira, animal cego, que disse à mãe que estava enxergando. A mãe colocou-a então à prova, deu-lhe um grão de incenso e perguntou o que era. Um calhau, respondeu a filha. Minha filha, disse a mãe, além de cega, perdeste o olfato. Incenso, resina aromática extraída de várias plantas, e calhau, fragmento da rocha, pedra. As antigas fábulas costumam apresentar no final da história um trecho de texto chamado de moral, que traz um resumo, uma conclusão ou um ensinamento que podemos aprender com o que foi narrado no texto. Assim como a moral das fábulas, os ditados populares também apresentam ensinamentos, conselhos, conclusões. Assinale o ditado popular que poderia ser utilizado como moral dessa fábula. Então seria: mentira tem perna curta, porque ela mentiu, a mãe atestou e viu que ela estava mentindo, ok? Transcreva do texto um vocativo. Então, olha lá, minha filha, olha aqui, eu tenho aqui travessão, tá vendo? Disse a mãe, como se fosse o quê? Um chamamento, minha filha, uma invocação. Um aposto, animal cego. Aqui, ó, essa é a história da toupeira. Eu poderia continuar sem usar isso aqui, que disse a mãe, mas ele explicou, animal cego, ok? Então, aposto. Reescreva as frases ampliando-as com um aposto referente aos termos destacados. Deu-lhe um grão de incenso e perguntou o que era. Então, aqui eu tenho uma resposta pessoal, né? Você respondeu o que você achava que fosse. Mas o livro me traz o quê? Uma possibilidade. Eu vou ler então essa possibilidade, ok? Então, ó, deu-lhe um grão de incenso. Então, o que é um grão de incenso? Uma resina muito perfumada. E perguntou o que era. Então, quando eu coloco o que é um grão de incenso, eu vou fazer isso entre vírgulas. Por quê? Porque eu estou explicando o que é grão de incenso. Eu estou usando um aposto aqui, tá? Um calhau, respondeu a filha. Um calhau, o que é um calhau? Um pedacinho de rocha, ok? Respondeu a filha. Bom, um calhau, um pedacinho de rocha. Aqui mesmo no livro, ele traz um fragmento de rocha, um pedacinho de rocha, é a mesma coisa, fragmento, pedacinho. Então, ele trouxe para nós aqui, ó, o significado. Era só você colocar aqui no valor de um aposto, tá bom? Observe este trecho de uma história em quadrinhos com a Mônica e o Cebolinha, personagens de Maurício de Souza. Aquela peste do Cebolinha deu outro nó na orelha do meu coelhinho. Quando eu puser as mãos nele... Oi, Mônica, vim desculpar. Aí piorou a situação, né? Qual é a função do termo destacado abaixo na fala de Cebolinha? Então, quando ele fala, oi, Mônica, vim me desculpar. Ele faz o quê? Ele chama por ela. Olha aqui, ó, o sinal de exclamação. Então, qual é a função do termo? Ele é o quê? Vocativo, ok? Lembra que eu falei que o vocativo depois pode vir o quê? Uma exclamação, não só uma vírgula. Então, eu tenho aqui o termo de um vocativo, ok? Bom, turma, eu termino por aqui. Antes de terminar, eu gostaria de dizer a vocês que depois, mais para frente, eu vou voltar novamente em aposto evocativo. Por quê? Porque vocês têm uma gramática a qual eu vou trabalhar e lá também tem várias atividades de conteúdos que eu já passei. Então, eu sempre vou fazer essa intermediação, passar um conteúdo novamente para nós relembrarmos
e pedir algumas atividades dessa gramática também, não só do caderno de atividades e do livro didático de vocês de língua portuguesa. Inclusive o livro, como eu falei, eu não vou entrar por enquanto na unidade 7. Eu vou ficar fazendo revisões e passando mais atividades para reforçar o que nós já vimos na unidade 3, na unidade 4, na unidade 5 e recentemente na unidade 6, ok? Antes de entrar na unidade 7. Bom, é bom que vocês vão tirando as dúvidas do que já foi passado, vocês vão reforçar o que vocês já aprenderam, tá? Eu termino a aula por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.